Ok, então, gente, vamos lá, aula 2 essa quinta-feira, tá? Ó, a gente vai começar agora a apostila 3, tá? Vocês estão vendo aí na tela, né? Apostila 3. A gente começa agora uma nova etapa na parte do estudo da química orgânica, tá? Nós vamos começar o estudo das chamadas reações orgânicas, né? Tá dando uma olhada no material. Nesse primeiro momento, né, ele traz algumas reações, né? Aquelas consideradas principais, e a gente vai dar uma explorada nessas reações agora, nesse primeiro momento. Ok? Para quem quiser se localizar, então, lá na página 439 da apostila 3, a gente começa a trabalhar as reações em química orgânica. Tá? Todo mundo se localizou aí? Então vamos lá. Sim, prof. Beleza. Pegando o livro, né, só para a gente dar uma olhada, né, lá na página que a gente vai destacar agora, na página 439, se não me engano, né? Reações orgânicas, é isso aqui que vocês têm na frente de vocês, né? Beleza? Aqui ele fala um pouco das reações orgânicas e aqui ele começa a trabalhar o tópico da aula de hoje, que são as reações de adição, tá? Esta primeira parte aqui, que ele fala sobre adições eletrofílicas, nucleofílicas, e na página seguinte, né, sobre os radicais livres, recomendaria uma leitura, né? Mas se você prestar atenção no que vai acontecer nas reações propriamente ditas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente vai dar uma pincelada nisso aí e vai ficar, na minha opinião, um pouquinho mais fácil de entender. Nesse primeiro momento, né, não é tão importante a gente saber, mas existem esses mecanismos colocados aqui, ó, né? Mecanismos das reações orgânicas, né? Mecanismos de adição. Nós temos a adição eletrofílica, a adição nucleofílica e a via radical livre. Mas vamos prestar atenção diretamente, né, naquilo que vai acontecer em termos de reações, né? Lá na página 440, onde a gente realmente começa a tratar sobre esse assunto. Então, se vocês abrirem na página 440, né, é nesse meio aqui que a gente vai circular nessa primeira aula de hoje. Nós vamos trabalhar esse primeiro tipo de reações, as reações de adição, tá? Mas vamos lá. Vamos no começo, que é sempre melhor, né? As principais reações da química orgânica são as reações de adição, que é o objetivo da aula de hoje, as reações de substituição, que a gente vai ver mais para frente, as reações de oxidação, né? E ainda as reações de eliminação, tá? Então, são esses tópicos que a gente vai explorar nas reações orgânicas, né? Sendo que na aula de hoje, o objetivo é a gente conhecer as chamadas reações de adição, tá? Então, se a gente fosse classificar as reações na química orgânica, elas iriam ser classificadas nessas quatro partes. As reações de adição, que a gente vai ver hoje, a reação de substituição, a de oxidação e as reações de eliminação, tá? Mas hoje, especificamente, vamos trabalhar com as reações de adição, ok? Bom, quem sofre as reações de adição? Né? Quem preferencialmente vai, tipo de compostos, né, vão acontecer com as chamadas reações de adição. A classe de compostos mais importantes são essas: os alcenos, os alcinos, os aldeídos, as cetonas, tá? Sendo que o objetivo desse nosso capítulo, né, essa parte que eu marquei para vocês lá na página 440, nós vamos trabalhar as reações com os alcenos, tá? Uma observação importante. Uma característica de reação de adição. O que você entende por reação de adição? Se você lembrar lá do primeiro ano, né? Reação de síntese, reação de simples-troca, dupla-troca e análise. Né? A classificação das reações lá da química inorgânica. Aqui na química orgânica, as reações de adição, elas vão ser características do seguinte momento. Você vai ter duas substâncias reagindo, originando uma, certo? Então você vai ter o composto orgânico, que é chamado de substrato. Todo composto orgânico em uma reação orgânica é chamado de substrato, reagindo com alguma coisa, formando um terceiro participante, ou seja, um único produto. Então, característica da reação de adição. A gente vai ver melhor nos exemplos. Você vai ter duas substâncias reagindo, né? Às vezes duas ou mais, geralmente duas reagindo, originando um único produto, tá ok? E os alcenos, né, são uma classe de compostos insaturados, são dados como um exemplo daquelas substâncias na química orgânica que sofrem as chamadas reações de adição. Uma característica dos compostos sofrem adição é que são geralmente compostos insaturados. Como a gente viu antes, né, só para voltar, os alcenos, os alcinos, o aldeído e as cetonas, em momentos especiais, vão sofrer reação de adição. Mas o objetivo, né, desse nosso segundo ano, nesse nosso capítulo,
é observar as reações de adição que vão acontecer nos alcenos, tá? Alcenos, que é uma das classes pertencentes à função orgânica conhecida pelo nome de hidrocarboneto. Alguém consegue me definir o que é um alceno? Definição. Toda vez que uma cadeia com ligação dupla? É todo hidrocarboneto que apresenta uma única ligação dupla, né? O resto tudo é simples, tá? Se eu tivesse duas duplas, já seria um alcadieno e por aí vai. Beleza, então? Tranquilo? Então, que tipo de reação de adição os alcenos podem sofrer? Tá aqui, ó. A adição de hidrogênio, também chamada de hidrogenação, né? Alguns autores preferem o termo hidrogenação catalítica, é uma reação descrita que foi trabalhada por esses dois aqui, ó, Sabatier e o Sanders, certo? A adição de hidrogênio, então chamada de hidrogenação catalítica. A adição de halogênio, também chamada de halogenação. A adição de haletos de hidrogênio, também chamada de hidrohalogenação ou adição de halogenidratos. E, por último, a adição de água, também é conhecida como hidratação. Então, os alcenos sofrem esses 4 tipos de reação de adição. Adição de hidrogênio, adição de halogênio, adição de haletos de hidrogênio e adição de água. Mas vamos trabalhar por partes os 4 casos, tá? Começando, então, as reações de adição dos alcenos, fazendo a hidrogenação. Olha, como está demonstrado aqui. O que é uma hidrogenação de alceno? Primeiramente, você tem aqui o seu composto orgânico reagindo com quem, pessoal? Com gás hidrogênio, na forma de H2. Eu coloquei aqui na forma estrutural, só para a gente observar o que vai acontecer. Mas isso aqui nada mais é que o H2, né? A substância conhecida pelo nome de gás hidrogênio. Então, a hidrogenação de alcenos, que é o primeiro tipo da adição que esse tipo de composto vai sofrer, você vai ter um alceno reagindo com H2. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Minha pergunta: como é o nome desse alceno? Rapaz, silêncio, hein? Propeno. Propeno. Olha lá. 1, 2, 3 carbonos. Uma ligação dupla entre os 2 primeiros carbonos. Não preciso marcar a posição. Se ela viesse para cá, seria a mesma coisa. Prop, parte do meio em, final para hidrocarboneto outro. Então está aqui o propeno, certo? Reagindo com H2. Ah, lembra sempre. A parte orgânica, né? O reagente orgânico de uma reação será sempre chamado de substrato. Às vezes você está no exercício e o cara fala, dado o substrato abaixo, você fala, está falando de quem? Substrato é o participante orgânico da reação. Esse cara aqui não é um substrato. Isso aqui não é orgânico. Isso aqui é o gás hidrogênio. O propeno é um substrato. Então, o participante orgânico de uma reação é chamado de substrato. No caso, esse substrato aqui é o propeno. Se eu vou fazer uma hidrogenação, né, nos alcenos, eu vou pegar um alceno, no caso aqui o propeno, reagir com o H2, e é muito importante observar o meio reacional. Notem que eu coloquei aqui Ni, coloquei em O. Quem é o Ni? É um elemento químico, só para vocês terem uma ideia. Quem sabe o nome do Ni? Níquel. Níquel, tá? Então é importante observar que o catalisador desta reação, vocês vão aprender cinética química agora com Ítalo, não é isso? Vocês estão aprendendo cinética? Com certeza. Começaram a ver cinética, né? Chegaram na parte de catalisador? Já chegaram Não, a gente ainda está vendo termoquímica. Ah, com termoquímica ainda, tá. Vocês vão ver cinética. Então, lá na frente, lá na cinética, quando aparecer para vocês lá na fisicoquímica, catalisador é toda substância que acelera a velocidade de uma reação química, certo? No caso aqui, o catalisador utilizado é o níquel. Notem que ele não está aqui, ó, fazendo parte dos reagentes. Catalisador é toda substância que acelera a velocidade de uma reação química. Ela faz a reação química acontecer, tá? E o catalisador não forma produtos. Ele é totalmente recuperado ao final da reação. Então é importante saber isso em química orgânica, mas vou deixar a parte de catalisadores em cinética química para o Ítalo trabalhar melhor, porque é um assunto da fisicoquímica. A informação que vocês precisam ter por enquanto é o seguinte: catalisador, geralmente ele aparece em cima da seta de reação, lá em cima da seta. Ele não está entrando aqui como um dos reagentes, certo? O catalisador aparece em cima da seta de reação. É toda substância química que acelera a velocidade de uma reação química. No caso da hidrogenação de alcenos, o catalisador utilizado foi o níquel em pó. Níquel metálico, só que em pó, ok? Beleza. Voltemos então à reação.
nós temos o propeno reagindo com H2. Pergunto para vocês, o que vocês acham que vai acontecer numa reação de adição? O que vai acontecer aqui? Vai somar. Vai somar. Quem com quem? O que vai acontecer aqui, na verdade? O que eu posso escrever aqui embaixo? Cada carbono vai ficar com hidrogênio? Cada um dos 3 carbonos? Ou carbonos específicos? Só os 2 que estão na dupla. Só os 2 que estão na dupla, muito bem observados, Adora. A reação acontece aqui, ó, na ligação dupla. A gente costuma dizer, a reação de adição de alcenos é a quebra da ligação dupla. Calma lá, não é bem a quebra da ligação dupla. Vamos voltar no primeiro ano, lá na primeira série? Ligação dupla, certo? Ela é formada por 2 partes, não é, pessoal? Essa ligação aqui e essa ligação aqui. Como é que chama a primeira parte da dupla? Pi sigma, né? Isso, a primeira parte sigma, a segunda parte eu chamo de pi, certo? Quando você diz que vai acontecer uma reação de adição, né, nos alcenos, significa que você vai quebrar a ligação mais frágil. Pergunto, é a sigma ou é a pi? Pi. É a pi, a ligação mais frágil é a ligação pi. Então, quando o cara te fala, né, adição em alcenos, o que vai acontecer? Quebra da ligação dupla, alto lá, não é bem a quebra da dupla, é somente a quebra da ligação pi, é ela que vai embora, certo? Se ela for retirada, os hidrogênios, os carbonos vão ficar deficientes em termos de elétrons, né? Eles vão precisar fazer 4 ligações. Quem é que vai repor essa necessidade? Os hidrogênios, eles vão se ligar à cadeia carbônica. Então, como vocês falaram, vai acontecer o seguinte, né? Olha lá, os hidrogênios agora se ligaram aos carbonos que estavam nas ligações duplas. Como ele perdeu a ligação pi, ficou só com a ligação sigma, agora os 2 hidrogênios que você tinha lá nos reagentes se ligam ao substrato, ao composto orgânico, formando o composto. Olha lá, 2 reagentes originando um único produto. E você fez a primeira parte de uma reação de adição, no caso, a hidrogenação de alcenos. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Sim. É necessário o uso do níquel, professor? Como é que é? É necessário o uso do níquel? Sim, se você, por exemplo, se o cara te dá um exercício lá na frente, uma questão, somente questão discursiva, dissertativa, e ele cita o catalisador utilizado e pede para você montar a reação, você vai ter que colocar em cima da seta o catalisador que ele te deu, certo? Por exemplo, é catalisada por níquel em pó. Então, a hora que você montar a reação, que você escrever para ele, que é uma reação dissertativa, você vai ter que mostrar, você vai ter que colocar o níquel em cima da seta. Basta colocar níquel, né? NI. Em vez de colocar em pó, pode colocar sólido, né? Em parênteses, colocar S de sólido. Só isso. Se ele for citado lá na sua questão dissertativa. Se ele não falar nada, né? Falar nada, quer que você monta só a reação. Mas, geralmente, ele cita para observar se você vai montar na questão dissertativa a parte do catalisador. Então, é importante essa observação. Beleza, Alexandre? Tranquilo. Professor, Pois não? O níquel depois não fica na segunda função? Não, porque o níquel entra como níquel e continua como níquel, então ele não reage com ninguém. O catalisador de uma reação química é totalmente recuperado ao final do processo. Pra você ter uma ideia, depois que acabar essa reação, você pode ir lá, claro, em laboratório, retirar o níquel daqui, certo? E usar em outra reação química, né? O catalisador não forma produtos. O catalisador simplesmente é totalmente recuperado ao final, tá? Toda essa ideia de catalisador, Ananda, vocês vão estudar melhor com o Ítalo. Mas essa ideia, só a definição, se vocês entenderam, por enquanto, em química orgânica está ótimo, certo? Catalisador, toda substância que acelera a velocidade de uma reação química. Os catalisadores são utilizados para a reação química realmente acontecer. Vocês vão estudar muito além dos catalisadores. Vão entender o que é catalisador, veneno de catálise, inibidor, promotor. Tudo isso é visto em cinética química. São as substâncias que você se utiliza para acelerar, diminuir ou até encerrar uma reação química. Tudo bem? Ok, obrigada. Por nada. Olha só, pessoal. O propeno formou esse cara aqui. Gostaria de saber o nome dele. Propano. Propano. Então, beleza. Olha lá. A hidrogenação catalítica dos alcenos, certo? Olha lá, você fez a reação com H2. Formou quem? O propano, certo? Como eu já falei para vocês, é importante saber, né? Os principais catalisadores utilizados numa hidrogenação são catalisadores metálicos. O níquel, que foi utilizado nessa reação. Quem é o PT? Platina. Platina. Quem é o PD? Claro que sem uma tabela periódica foi difícil, só se a gente lembrasse, né? Se você considerar uma tabela periódica, vai descobrir que é o paládio, certo? Paládio, a gente pode responder aí também, paládio, tá? Então, olha só. Na hidrogenação catalítica dos alcenos, você reage o seu substrato, ou seja, o seu alceno, com H2. E o catalisador utilizado é geralmente um catalisador metálico.
Os principais catalisadores são níquel, platina e paládio. Tudo bem na primeira parte? A primeira parte de adição em alcenos, a chamada hidrogenação, penso eu que ela não tem mistério. Tudo certo? Tudo certo. Beleza, então. Próxima parte. Só para dizer, né, que é importante, a gente não cita, esse aqui foi um dos caras, lembra que é método Sabatier-Sanders, né? O Paul Sabatier foi um dos químicos responsáveis, né, pelo estudo desse tipo de reação. Você pode falar, tá, mas isso adianta para quê na minha vida? Diretamente, a hidrogenação é utilizada na produção de gorduras hidrogenadas. Vocês fazem uso de gorduras hidrogenadas? Está aqui, ó, né? A margarina, certo? Você pega um óleo vegetal, faz uma hidrogenação e você produz uma gordura saturada, certo? A margarina. Então, o processo de hidrogenação na cadeia carbônica, ou seja, o ataque nas posições dos carbonos da posição dupla, rompendo a ligação do tipo π, né? Uma aplicação industrial dela é a produção de margarina. Você pega um óleo vegetal, faz hidrogenação e você produz margarina. Ok, então? Beleza? Avancemos. Adição de halogênios, também chamada de halogenação aos alcenos, né? Todo mundo sabe, está cansado de saber que os halogênios fazem parte da família 7A da tabela periódica. Aqui estão eles: o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Alguém sabe o que significa esse símbolo aqui, em cima, do lado do astato? Radioativo? Radioativo, certo? Olha lá. Família 7A da tabela periódica, também conhecida como família dos halogênios, ou, modernamente, 14º grupo, certo? A 17ª coluna, né? 17º grupo, tá? Então, os halogênios, numa reação de halogenação, vão reagir aqui com o seu propeno, no caso. Como é que é chamado o participante orgânico de uma reação química? Desculpa, qual a pergunta? Como é que é chamado o participante orgânico de uma reação química? Não é o nome do composto. Né? O nome do composto é o mesmo anterior, é o propeno. Né? Mas eu falei para vocês, o participante orgânico de uma reação química é sempre chamado de... Começa com S. Substrato. Substrato, certo? Esses nomezinhos, né, o químiquês, é que às vezes derruba a gente num vestibular, tá? O cara te fala, dado o substrato abaixo, fala, quem que é o substrato? O substrato é o participante orgânico de uma reação. No caso, o substrato que a gente está utilizando é o mesmo anterior, é o propeno. Só que agora reagindo com o Cl2, que eu coloquei aqui também na forma estrutural para a gente entender melhor o que vai acontecer, certo? Então, a hidrogenação, né, catalítica dos alcenos acontece na presença de Cl2. Pessoal, esse CCl4 aqui saiu à toa, tá? Geralmente essa reação aqui é espontânea. Eu não preciso, né, do tetracloreto de carbono para que ela aconteça. Ela acontece naturalmente. Perdão, aqui no caso ela vai ser importante. Ela vai estar aí presente para acontecer. Lá na frente, quando voltar um outro tipo de halogenação, né, esse CCl4 às vezes não aparece, tá ok? Então, olha só. Nesse tipo de halogenação, porque são duas, né? Temos a halogenação comum, que é feita diretamente com halogênios, e a adição de halogênio-hidretos, que é um terceiro tipo de halogenação, tá? Nesse primeiro aqui, que é o halogênio puro, olha lá, só tem cloro reagindo, certo? Você vai geralmente empregar aqui essa substância dissolvida em CCl4, né, que é um composto orgânico também, mas aqui ele faz o papel do catalisador. Ele está dissolvendo isso aqui no meio da reação, que é o tetracloreto de carbono ou tetraclorometano. Uma pergunta: que função orgânica é essa daqui? Função. Da dupla. Esse aqui, ó, CCl4, que função é essa? Função. É um aleto. Né? É um aleto, é um aleto. Então, eu utilizei do tetracloreto de carbono, que é um aleto, certo? Usando como catalisador aqui no meio, só para dissolver, na verdade, isso aqui, ó, né? O meu cloro, o meu Cl2, tá? Tá em cima da seta de reação. Notem que ele não vai formar aqui com os caras, ele não vai formar produto, tá? A reação vai acontecer aqui. Então, o que vai acontecer? É igualzinho ao H2. O que vai acontecer aí? A ligação π vai sair e Exatamente. cada carbono vai se ligar com o cloro. Transformando, né, que a Isadora falou, foi justamente isso daí, ó. Fui lá na ligação dupla, a ligação π some, fica só a sigma, e os dois átomos de cloro se ligam aos átomos de carbono, certo? Então, é só uma característica de reação de adição que você sabe sempre onde vai acontecer a reação. É aonde? Aos carbonos da insaturação. Os carbonos que estão unidos pela ligação dupla. É lá que vai ser atacada. A ligação π vai embora e quem tiver aqui, ó, vai se ligar aos carbonos da dupla, certo? A dupla deixa de existir, ou seja, a ligação π deixa de existir, forma somente a ligação sigma e os cloros entram. Tudo certo? Tudo certo.
Beleza. Eu Certo. gostaria de saber o nome, pessoal, do composto formado. Cloreto de propano? Ó, são 2 cloros. De cloreto de De propano? cloreto. Melhor essa informação aí. É um aleto também. É melhor chamar os cloros de cloro e numerar na posição da cadeia carbônica. 1,2 de cloropropano? Na mosca, olha lá, o produto é 1,2 de cloropropano. Se eu tenho um dialeto, são chamados de aletos vicinais. Por que são aletos vicinais? Porque um cloro ficou vizinho do outro. Se ligaram a carbonos vizinhos. Então, a adição de halogênios na cadeia carbônica formam dialetos vicinais. Os 2 halogênios que vão entrar, você vai romper essa ligação aqui também, ó, vão se ligar em carbonos vizinhos. São chamados de aletos vicinais, ok? O nome para este composto formado aqui é o 1,2 de cloropropano. Todo mundo entendeu? Ô, prof, Pois não? sempre vai ter que ter uma dupla ou não necessariamente? Sempre vai ter que ter uma dupla. Se é halogênio, se é uma adição de halogênios nos alcenos, né, o alceno é implícito que ele vai ter que ter a ligação dupla. A reação de adição acontece na parte insaturada da cadeia carbônica. Vai acontecer sempre ali. Mas, tipo assim, toda adição ou só nesse caso específico? Nesse caso específico, porque os alcenos, os alcinos, alcadienos, todos eles possuem ligação dupla. Só que a adição também acontece em alguns casos especiais aos ciclanos, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada que só fazem ligações simples. Note, lá no ciclano não tem ligação dupla, certo? Mas a cadeia é quebrada para a entrada desses compostos, desses reagentes na cadeia carbônica. Então, lá na adição de ciclanos, que acontece só numa pequena parte deles, não acontece em todos, que os ciclanos preferem um outro tipo de reação, que são as reações de substituição, lá nos ciclanos, principalmente nos 2 primeiros, no ciclopropano e no ciclobutano, acontece a adição e eles não têm ligação dupla. É o anel que vai quebrar, certo? Mas se a adição é de alcenos, é claro que o ataque vai acontecer aonde? Na posição da ligação dupla. É lá que eles vão entrar. Beleza, Glória? Entendi, valeu, pronto. Beleza. Ó, geralmente, né, essa reação é ativada pela luz, certo? Mas em alguns casos, não. Ela não é necessariamente tem que ter a ativação da luz. Ela pode acontecer naturalmente, tá? Alguns autores colocam ativada pela luz, alguns autores não. Ela pode simplesmente acontecer. Mas a luz tem um papel interessante na quebra da ligação do halogênio, certo? Geralmente a luz vem aqui, ó, e quebra essa ligação simples, tá ok? Pessoal, olhando aqui para a tabelinha dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Notem que eu fiz a reação com cloro. Será que uma halogenação pode acontecer com qualquer um deles? Na verdade, não, tá? Não acontece com todos eles. Acontece principalmente com o cloro e com o bromo. Ah, mas eu fiz um exercício que a reação era com flúor, outra era com iodo. Tudo bem. Papel aceita tudo, né? Você pode colocar com quem quiser. Mas em laboratório, geralmente as halogenações acontecem com quem? Com o cloro e com o bromo, tá? O astato está bem claro porque que não acontece, né, pessoal? Não vou nem entrar no mérito da questão, tá ok? Mas por que não acontece com o flúor e não acontece com o iodo? Aliás, não é que não acontece, é muito difícil acontecer. Vamos às explicações. O flúor é um dos ametais mais reativos da tabela periódica. É um dos elementos mais eletronegativos que existe. Alguém sabe a definição de eletronegatividade, assunto estudado lá no primeiro ano? É, a afinidade com o elemento se une a outro por ele ter energia, né? Energia em elétrons. Por que ele se une a outro? Porque ele tem necessidade de elétrons. Então, o flúor é muito eletronegativo, né? Tem uma alta tendência a atrair elétrons. Então, ele se torna muito reativo. E as reações com o flúor, né, quando acontece, elas acontecem com uma alta liberação de energia. São reações extremamente exotérmicas. Reações que liberam muita energia. Essa liberação de energia acaba destruindo a cadeia do substrato. Então, o flúor, por ser muito reativo, não é utilizado nas reações de adição de halogênios, certo? Vamos dizer assim, não é muito utilizado. Porque ele é muito reativo, ele acaba destruindo e não forma isso daqui. Acaba não formando o composto que você quer, que é a formação dos aletos vicinais. Então, memoriza assim. Se o cara te perguntar, evidentemente. Por que não acontece muito com o flúor? Porque o flúor é muito reativo, ok? Todo mundo entendeu? Ok. Sim. Beleza. Por que não acontece com o iodo? Porque eu falei que o iodo também não acontece. Porque o iodo, né, nota, ele já está na quarto período da tabela periódica, tá? Então, é uma molécula muito grande. Por ser uma molécula muito grande, o encaixe do iodo na cadeia carbônica é muito difícil. Né? A orientação lá em cinética química, vocês vão estudar isso também.
sentido de orientação, choque das moléculas para que a reação aconteça. O iodo, né, o átomo de iodo é um átomo muito grande, é um dos maiores halogênios, tirando fora o astato, mas o astato você nem trabalha com ele, tá? Então, por ser um átomo muito grande, fica difícil o encaixe dele na cadeia carbônica. Por isso, as reações de halogenação com iodo também são mais difíceis. Portanto, na maioria dos exercícios, vocês vão ver as reações de halogenação feitas com quem? Com cloro e com bromo. Por que não acontece com flúor? Muito eletronegativo. Vamos, tá certa a definição, mas vamos trocar eletronegativo por reativo. Fica mais fácil para o cara entender, beleza? Então, não acontece com o flúor porque ele é muito reativo, evidentemente devido à sua eletronegatividade, mas está porque ele é muito reativo. A reação se torna altamente exotérmica e acaba não acontecendo, né? Acaba decompondo um produto final. Por que não acontece com o iodo? A molécula é muito grande. Porque a molécula é muito grande, né? Os átomos de iodo que formam a molécula são muito grandes. Preferencialmente acontece com quem? Com cloro e com bromo. Tudo certo? Sim. Beleza, então vamos prosseguir, tá? Saímos então teste de ligações duplas com bromo. É importante falar sobre isso daqui. É um teste feito em laboratório para você saber se você está trabalhando com um composto que tem ligações duplas ou não. Ó, pega o hexano. Se você pingar no hexano é um hidrocarboneto saturado. Pingar uma solução de bromo em tetacloreto, ela tem cor meia marrom. Se você pingar, ela vai ficar marrom e a cor não permanece. Ela permanece a cor que era incolor do hexano fica marrom. Se você pingar a mesma coloração de bromo no hexeno, ela descolore na hora, né? A coloração da água de bromo, que era marrom, acaba ficando totalmente transparente. Espera aí que vocês vão entender melhor. Se você tiver um composto com uma ligação dupla, reagir com a água de bromo, que é o bromo em tetacloreto, acontece com BR2, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer o rompimento da ligação π e os átomos de bromo vão se ligar a essa cadeia. Esta solução de bromo, ela tem uma coloração meio amarronzada. Se você pingar um composto, né, pingar lá dentro de um recipiente que tenha um composto insaturado, por exemplo, um alceno, essa coloração de bromo simplesmente perde a cor, ele fica incolor. É a famosa teste de ligações duplas do bromo. Para entender melhor, dá uma olhada nisso daqui. A reação é essa, certo? Presta atenção no vídeo que vai acontecer aqui do lado. Posso mandar ver? Vídeo aqui do lado, presta atenção. Então, vamos lá. Olha só o que o cara está fazendo. Pegou a água de bromo, certo? Água de bromo, aqui tem bromo em tetacloreto, tem BR2, né? Colocou num tubo de ensaio, né? Colocou num tubo de ensaio. Olha lá, a água de bromo está aqui. Aí ele pegou um hidrocarboneto, o hexeno, certo? O hexeno. Aqui o hexeno. O hidrocarboneto o hexeno tem uma ligação dupla, ele é um alceno. Pegou um pouco desse hexeno, colocou junto com a água de bromo. Notem que formou duas fases, hexeno na parte de cima, água de bromo na parte de baixo. Olha o que o cara vai fazer agora. Tampou e vai literalmente promover a agitação, o processo. Está agitando, ó. Fazendo com que a água de bromo se misture com o alceno. Está acontecendo essa reação aqui, ó. Essa reação está acontecendo, certo? Está misturando os dois, o hexeno com o bromo. O que aconteceu com a solução? Ficou incolor, certo? Porque formou esse composto aqui, ó, 1,2 de bromo hexano. Então, se você pega o bromo, reage com hexeno, certo? E o bromo a água de bromo perder a sua coloração, está dando um indicativo que aquele composto que você testou tinha insaturação. Esse é o teste da água de bromo. Lá no terceiro ano, quando essas reações voltarem, elas vão voltar com alguns nomes específicos. Testes da água de bromo, certo? É você pegar um alceno ou um composto que tem uma isodalforma de dupla, reagir com BR2 na presença do tetacloreto e vai acontecer o quê? Vai sumir a coloração da água de bromo, né? E essa solução resultante vai ficar incolor. Então você prova que aquele composto tinha insaturação. Se você fizesse a mesma reação com um composto que não tivesse ligações duplas, aquela coloração marrom não iria desaparecer. Ia mostrar que aquele composto não apresentava ligações duplas. Esse é o teste da água de bromo. Entenderam mais ou menos o que aconteceu? Perguntas. Então, se não tivesse a ligação dupla, a substância não ia ficar incolor, então... Ia ficar da mesma cor que estava da água de bromo, que é aquela coloração meio amarronzada, certo? Se ela tem ligação dupla, o que acontece quando o cara fez a agitação do processo? Ocorre uma reação. Ia dar uma reação química.
Entenderam o que aconteceu? Aquelas reações ó, desse último slide aqui, né? Desse último slide aqui, a gente demonstrou aqui nessa reação. Tá? Todo mundo entendeu? Alguém teve uma Professor, pergunta aí, mas eu não entendi. Pode falar. é tipo, essa reação é exclusiva do bromo? Como é que é? É exclusiva do bromo ou Sim. funciona com outros? Bromo, exclusiva do bromo. Água de bromo, então, está reagindo bromo em tetacloreto. É uma reação que você faz no laboratório. Você recebeu uma amostra qualquer. Né? Você vê a amostra do hidrocarboneto lá, tanto do hexano quanto do hexeno, são incolores. Você pingou a água de bromo, agitou, certo? Se perdeu a coloração da água de bromo, se de marrom ela ficou incolor, uma certeza você já tem. Aquela estrutura que você estava analisando tem ligações duplas. Se você agitou e a água de bromo não perdeu a coloração, ela simplesmente ficou marrom do mesmo jeito, significa que aquela estrutura não apresentava essa saturação. É um teste feito no laboratório, é chamada química analítica, tá? Tudo bem? Tudo. Beleza? Essa água de bromo é bromo diluído em água ou tem mais compostos? Não, é o bromo diluído em tetacloreto, em CCl4. Certo? Lembra aquela primeira reação lá atrás? Nossa, essa reação aqui, ver se a gente consegue pegar ela de volta aqui, ó. Essa reação aqui, ó. Tá? Aqui seria 2 átomos de bromo, seria Br e Br no lugar do cloro, e aqui, ó, em tetacloreto. Isso é água de bromo. Entendeu, Isadora? Entendi. Beleza, então. Obrigada, Pro. Continuemos. Bom, estávamos aqui, todo mundo entendeu. Vamos à próxima reação, a adição de aletos de hidrogênio, também chamado de hidroalogenação aos alcenos. O que vocês notam aqui? Ó? Que você tem um alceno, certo? Reagindo com quem? Com HCl, certo? Como é o nome desse composto? HCl? Cloreto de sódio. Ácido. Não, pera. É ácido clorídrico. clorídrico. Ácido clorídrico, né? No estado líquido, né? Ou na sua forma de solução, você chama de ácido clorídrico. No estado gasoso, você chama de cloreto de hidrogênio. É um hidrácido, lá do primeiro ano que vocês estudaram, certo? Parte dos hidrácidos. O que vai acontecer na adição de aletos de hidrogênio à hidroalogenação? Você vai pegar o seu alceno, reagir com qualquer hidrácido da família 7A. Então, pode ser HF, HCl, HBr e HI, certo? Mas, pelos mesmos motivos apontados lá atrás, com HF não vai acontecer porque o flúor é muito reativo, com HI não vai acontecer porque o iodo é muito grande. Então, quais são os ácidos que vão aparecer aqui com maior frequência? O HCl e o HBr, ok? O que vai acontecer aqui então, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer nessa reação? Um carbono vai se ligar com hidrogênio e outro carbono vai se ligar com cloro. Perfeito. Olha lá, os aletos de hidrogênio vão produzir isso daqui. Peguei um hidrogênio, joguei para um carbono, peguei o cloro, joguei para outro carbono. Tudo certo? Sem problemas? Só que tem um detalhe. E se eu tivesse esse tipo de cadeia carbônica? Olha lá, estou reagindo com o HCl de novo e agora o propeno. Tem o hidrogênio e tem o cloro para entrar, certo? Mas notem que os carbonos são diferentes. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono aqui só tem um. Para onde o hidrogênio vai? Para onde o cloro vai? Aí existe uma regra, certo? É a regra desse cara aqui, ó. A regra de Markovnikov, que é esse cidadão aqui. O que diz essa regra de Markovnikov? Vale para as reações dos alcenos com HCl e com HBr. O que ele está dizendo? O hidrogênio é adicionado ao carbono da dupla mais hidrogenado. Ó, carbono da dupla mais hidrogenado. É o da esquerda ou é o da direita? Esquerda, o da pontinha. Esquerda, certo? Então, o hidrogênio, pela regra de Markovnikov, se liga ao carbono mais hidrogenado. O cloro, ou o bromo, ou o flúor, o iodo, muito difícil estar aqui, ou seja, o restante do composto, vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, essa regra é importante. Se você reagir um alceno com um hidrácido, no caso da família 7A, né, os halogenidretos, a regra de Markovnikov te diz que o hidrogênio se liga sempre ao carbono mais hidrogenado. O cloro, o bromo ou outro halogênio que estiver aqui vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, o que vai acontecer nessa reação? Vai acontecer isso daqui. Certo? Olha lá, notem, o hidrogênio se ligou ao carbono mais hidrogenado, o cloro se ligou ao carbono menos hidrogenado. E eu sempre vou ter que obedecer essa regra aqui, que é a regra de Markovnikov. Tudo certo? Todo mundo entendeu?
Sim. Professor, nessa não tem catalisador, tem? Não. Alguns autores até dizem que ela é catalisada por tetacloreto, mas se você pegar a literatura química mesmo, livros de química de ensino superior, né, não aparece o catalisador específico, a reação acontece espontaneamente. Colocou, a reação vai acontecer. O próprio ácido, no caso, já faz a autocatálise da coisa, ela faz a reação acontecer, certo? Entendi. E se for tripla? Então, vai acontecer também, acontece nos alcinos, acontece nos alcadienos, são duas duplas, tudo isso vocês vão estudar lá no segundo ano, tá? As reações de adição, perdão, lá no terceiro ano, as reações de adição, quando voltarem no terceiro ano, vai aparecer para alcino, vai aparecer para alcadieno também. Mas o princípio é o mesmo. O que vai acontecer? Como tem mais ligação π, tanto na tripla quanto nas duas duplas, você vai aumentar a quantidade de reagente aqui, ó, para poder atacar os vários lugares ao mesmo tempo, certo? Ah, entendi. Tá? Mas esse ano se preocupe com os alcenos. A nossa apostila, né? Ela traz o foco em cima dos alcenos. Já verifiquei lá na frente, vai trabalhar em cima dos alcenos. Mas é claro que ela não acontece só com os alcenos. Acontece com os alcinos, acontece com os alcadianos. E provavelmente lá no terceiro ano esse assunto vai aparecer. Certo? À vontade. Já vamos chegar lá sabendo dessa informação. Beleza? Tá bom, obrigada. Tá. Todo mundo entendeu a regra de Markov-Nikov? Produto principal formado, 2-cloropropano. Lembra, na regra de Markov-Nikov, o hidrogênio ataca sempre o carbono mais hidrogenado. Beleza? Informação sobre ele, né? Sobre o Markov-Nikov está aí. Mas olha só o próximo slide. Eu tenho novamente o alceno reagindo com HBr, certo? Mas notem que em cima da seta apareceu a palavra peróxido. Ok? Alguém pode me dizer o que é um peróxido? Eu sei que tem oxigênio aí. Peróxido? Tem oxigênio? Era tipo. Acho que era radical, oxigênio e outro radical, né? O peróxido é lá das funções inorgânicas do primeiro ano. A água oxigenada, um H2O2, é um exemplo de peróxido, certo? A água oxigenada é um tipo de peróxido. Mas aqui o peróxido utilizado é um peróxido orgânico. Olha um exemplo aqui. Ó. Peróxido de benzoíla, essa parte aqui, ó, certo? Olha lá. Ligado literalmente a duas cadeias laterais. Não é importante saber a estrutura não, pessoal. Coloquei aqui só como informação extra, porque em cima da seta vai estar escrito o quê? Peróxido, certo? Ou vai estar escrito no exercício. Atenção! Se o exercício disser que a reação vai acontecer com o ácido bromídrico, HBr, em presença de peróxido, não vou mais utilizar a regra do Markov-Nikov. Ela se transforma na reação inversa de Karash, ou anti-Markov-Nikov. Vai acontecer o contrário. O que o contrário nos diz que vai acontecer? Se vai acontecer o contrário, o hidrogênio agora vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, certo? Na reação inversa de Karash, o hidrogênio se liga ao carbono menos hidrogenado. Não foi o que aconteceu? Ó, vou voltar aqui. Estava a reação. Apareceu a palavra peróxido, inverte a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio se liga ao carbono menos hidrogenado. É a chamada regra anti-Markov-Nikov ou reação inversa de Karash. E você formou o 1-bromopropano. Atenção, ela acontece com o ácido bromídrico em presença de peróxido. Só que no vestibular você pode encontrar até com HCl aqui, certo? Mas a reação acontece com o ácido bromídrico em presença de peróxido. Entenderam? Ah, mas se tiver ácido bromídrico e o cara não falar de peróxido, o que eu falo? Segue a regra normal, a regra do Markov-Nikov, ok? Agora, se o cara falar que tem peróxido, anti-Markov-Nikov. Reação inversa de Karash. Tudo certo? Sim. Beleza, então. Foi feito lá. Só para relembrar, o hidrogênio agora se liga ao carbono menos hidrogenado. Para fechar, pessoal, água de hidratação. Você vai reagir o seu alceno com água. Ao invés de escrever H2O, escrevi H-OH. É uma outra maneira de escrever a fórmula da água. Certo? Por quê? Porque eu sei que alguma coisa vai se romper aqui, algo vai se ligar à cadeia carbônica, o hidrogênio vai se ligar ao carbono e a hidroxila também vai se ligar ao carbono. Pergunto, quem vai se ligar a quem? Obedecendo rigorosamente a regra que vocês conhecem. O hidrogênio vai ficar com o da esquerda e o OH com o da direita.
Beleza, vai obedecer a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio da água se liga ao carbono mais hidrogenado. A hidroxila ao hidrogênio, ao carbono menos hidrogenado. E forma um álcool, no caso, o propan-2-ol. Perfeito? Tudo certo, então? Sim. Vimos a água de hidratação, vimos a hidrogenação nas suas duas formas, só com haleto ou ainda na presença de um ácido, e vimos ainda a hidrogenação. O que você vai ter que lembrar? Se tiver diante, né, de um HCl, um HBr ou a água, você vai obedecer Markov-Nikov, certo? O hidrogênio vai se ligar sempre ao carbono mais hidrogenado. Se for HBr na presença de peróxido, inverte, é a regra anti-Markov-Nikov. Tudo certo? Certo. Certo. Beleza, então. Atenção, adição em aromáticos. Os aromáticos podem sofrer reação de adição também, certo? Ele está cheio de dupla ligação. Então, deve acontecer com uma frequência muito grande, né? Mas não, isso não é isso que acontece. Os aromáticos não têm tanta vantagem em acontecer a reação deles diretamente no anel aromático. O pessoal já deu o nosso horário, né? Falta 3 minutos. Falta 3 minutos. 3 minutos, então, só para acabar, só para não deixar só para deixar marcando, tá, pessoal? Ó, o aromático não reage com tanta facilidade, embora ele esteja recheado de ligações duplas. O aromático, os anéis aromáticos são instáveis devido à ressonância do anel aromático. Para que aconteça a reação de adição no anel aromático, é necessária essas condições aqui, ó. Reagentes específicos, ação de luz, calor, ó, calor bem alto e pressão muito elevada, certo? Um exemplo seria isso daqui, ou ainda a presença de um catalisador. Um exemplo seria isso daqui, ó. Peguei o anel aromático, o benzeno, estou reagindo com H2, em condições especiais, aquelas condições que a gente viu, vai haver a hidrogenação do benzeno. O benzeno se transforma em ciclohexano. Posso pegar o mesmo benzeno, reagir com Cl2, vai acontecer o quê? 6 átomos de cloro se ligando totalmente ao benzeno, formando esse composto aqui, ou ainda, como é mais conhecido, o hexaclorobenzeno, ou BHC, que é um inseticida. Mas olhem as condições. Aqui eu utilizei catalisador níquel metálico, fora as condições extremas de pressão e temperatura. Aqui eu tive que utilizar luz e ainda condições extremas de temperatura para que a reação aconteça. Só para mostrar que os aromáticos, embora tenham presença de ligações duplas, não gostam muito de sofrer reações de adição. As reações de adição dos aromáticos acontecem em condições extremas, certo? Altas pressões, altas temperaturas, presença de catalisador, presença até de luz para que isso aconteça, tá? Não vai dar tempo de a gente citar agora, mas provavelmente o professor do terceiro ano vai falar com vocês. Às vezes, só isso daqui, ó, só o que estiver em cima da seta de reação, vai dizer que o que vai acontecer com o aromático vai ser uma reação de adição ou uma reação de substituição. E já foi casos de questões da Unicamp. A diferença estava só aqui e o cara colocou reagindo com cloro. Muita gente fez reação de adição, mas era, na verdade, uma reação de substituição que nós nem estudamos ainda, tá? É só para fazer um alerta nesse primeiro momento. E quando chegar em aromático, você tem que tomar cuidado com o tipo de reação que ele vai acontecer. Era de se esperar que ele sofresse preferencialmente as reações que a gente estudou, as reações de adição. Mas não. Devido à estabilidade do anel aromático, eles preferem outro tipo de reação, que são as reações de substituição, que a gente vai estudar ainda. Eles sofrem de reações de adição somente em condições bastante extremas, né? Só voltando ao slide anterior, né? As condições seriam essas daqui, pessoal. Reagentes específicos, ação da luz, calor, ou seja, temperatura elevada, pressão elevada e a presença ainda de catalisadores metálicos, certo? Os aromáticos não têm preferência para reações de adição, embora, como a gente viu aqui no exemplo, isso possa acontecer, né? A reação do benzeno com o hidrogênio forma o ciclohexano, a reação do benzeno com o gás cloro forma o BHC, né? Que é um inseticida. Mas as condições são extremas, né? Tem essas condições aqui, as reações não acontecem naturalmente. Beleza? O que tem que ficar? Principalmente aqueles 4 tipos de reações dos alcenos. A hidrogenação, a halogenação, a adição de halogenidretos, certo? HCl, HBr, e a água e as reações de hidratação, que é a reação feita com água. São as 4 principais reações dos alcenos. Tudo bem? Tudo bem, professor? É claro que a gente só vai conseguir treinar isso daqui com exercício, certo? Eu tinha alguns exercícios selecionados, mas vou deixar esses exercícios indicados para vocês, tá, pessoal? Lá a apostila nova, lá na página 443, 1 e 2 do Praticando, e na 461, exercícios simples complementares, tá? Treinem essa parte daí,
Peço que vocês agora coloquem o nome na chamadinha de vocês para liberar para a próxima aula. Ok, gente? Tchau. Professor, boa semana. Professor. Falou, gente. Boa semana para vocês. Até mais, Professor, professor. Até semana que vem. Até qual semana é que a vem. diferença entre hidroalogenação e hidratação? A hidroalogenação você reage com HCl e com HBr, certo? Vou voltar aqui no slide para você. Ó. Dois? Você perguntou a diferença de halogenação e hidroalogenação, não é isso? Não. Não, hidroalogenação e hidratação. Ah, tá. Hidroalogenação. Você vai reagir sempre com hidrácido, HCl ou HBr, certo? Tudo bem? Tudo certo? Na hidratação, vou botar no slide aqui, você vai reagir com a água. Ah, tá. Só com a água? Ó, com a água. Que a gente escreve na forma de HOH só para mostrar que o H vai para o mais hidrogenado e o OH vai para o menos hidrogenado. Então, ó, a adição de água, a hidratação de acenos, ela acontece com a água. A hidroalogenação com HCl e com HBr. Ah, entendi. Entenderam a Então, jogada? Aham. Ok, obrigada, viu? Por nada. Ana, tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que Bom vem. final de semana. Até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Falou, gente.